Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Excel. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora a gente vai começar a trabalhar a parte de movimentação, seleção e digitação de dados em Excel. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu como é que funcionava, para que servia o Excel e para que servia cada funcionalidade básica da interface, né? Quais são as ribbons, quais são as bases, quais são as barrinhas do lado, a sua planilha. Você entendeu como é que funciona a tela do Excel. Agora, a gente vai começar a aprender a utilizar ela. Então, abre aí a janela do seu Excel, feche seu navegador, bota seu WhatsApp no modo silencioso, porque isso só vai te atrapalhar a aprender. Vamos embora para a interface. Então, nós estamos aqui na interface básica do Excel. Esse é o Excel 2016. Se o seu não for o 2016, provavelmente vai ter algumas pequenas alterações. Mas sempre que você abrir o Excel, você vai ter como escolher criar um documento novo, uma pasta de trabalho em branco. Então, nós vamos clicar aqui e nós vamos ser desviados diretamente para aquela interface que a gente viu na aula anterior, onde você viu como é que funciona cada uma das partes. Aqui no meio, nós temos a nossa planilha de trabalho. A planilha de trabalho ela é composta por células. Essas células são identificadas pelo seu endereço em colunas e linhas. As colunas no Excel são identificadas por letras e as linhas por números. É como se fosse a batalha naval. Se você é um pouquinho mais velho e brincou de batalha naval, você sabe do que eu estou falando. E se você é um gafanhoto que nunca brincou disso, não tem problema, é fácil de entender. Vem para cá que eu te explico. Então você percebe aqui, ó, que nós temos colunas identificadas por letras A, B, C, D, E e assim sucessivamente. E nós temos linhas identificadas por números 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Cada planilha é identificada aqui embaixo. Então você tem aqui planilha 1 e essa planilha 1 ela tem um monte de células. A célula que está selecionada no momento é a A1. Como é que eu sei isso? De diversas maneiras. A primeira maneira, a mais simples, é você olhar aqui onde está parado o cursor. O cursor do Excel é um tanto diferente do que o cursor de outras ferramentas. Então, por exemplo, o Excel aqui, ele tem esse retângulo que é o cursor. Esse retângulo tem várias componentes, a gente vai entender mais ou menos, quando você passar o mouse em determinados locais desse cursor, ele tem uma funcionalidade diferente e a gente já vai entender quais são elas. Para você identificar onde o cursor está posicionado, basta você ver onde ele está parado e qual é a letra e o número que está marcado aqui. Então, por exemplo, vou clicar em qualquer uma aqui. Qual é o endereço dela? Você vai ver aqui, ó, a coluna que está cinza é o I, o número que está cinza é o 13. Então, o endereço dessa célula que está marcada aqui é I13. Outra maneira de você conseguir ver isso é aqui em cima, ó, na caixa de nome. Então, você vê aqui, ó, que é o I13. Vou botar em outro aqui, ó, por exemplo, G7. Olha aqui na caixa de nome, G7. A caixa de nome indica qual célula está ativa no momento, e é nela onde você vai colocar os seus dados. O posicionamento da célula ativa é feito assim como eu acabei de mostrar. Vai com o mouse, clica nela e ela se torna ativa automaticamente. Mas você pode também fazer isso através do teclado. Pelo teclado, é só você utilizar as setas. Então, ó, seta para a esquerda, seta para a direita, seta para cima, seta para baixo, e você está reposicionando o cursor. Para posicionar o cursor na célula A1, você pode ir, né, andando até ela, ou então, se você estiver em qualquer lugar, você pode pressionar a tecla Ctrl Home. Pressionando Ctrl Home, você vai ser desviado diretamente para a célula A1, que é a primeira célula. Uma vez que você já sabe mexer com o cursor, você já vai aprender agora como é que se digita dados. Digitar é fácil, você posiciona o cursor na célula que você quer e começa a digitar os dados, sem apertar nada mais. Então, por exemplo, nós vamos até a célula A1, e vamos digitar uma coisa. Vai na célula 1 e digita nome, por exemplo. Para passar para a célula do lado, você vai pressionar a tecla Tab. Pressionando Tab, ó, foi para a célula B1. Você vai colocar idade. Pressionando Tab mais uma vez, vamos digitar sexo na célula C1. Então eu tenho uma planilha onde eu estou criando nome, idade e sexo. Se você pressionar a tecla Tab, ele vai para o D1. Mas eu não quero ir para a célula do lado, eu quero digitar o nome da primeira pessoa. Aí você pressiona Enter. Percebe lá? Quando eu pressionei Enter, ele parou o cursor na parte de baixo da célula ativa onde eu comecei a digitação. Então, apenas revisando, se você apertar o Tab, a tecla Tab é essa que está embaixo do seu ESC. Procura a tecla ESC, que é a primeira tecla do seu teclado, desce o olho, você vai ver a tecla Tab. Ou está escrito Tab, ou tem duas setinhas viradas uma para o lado para o outro. Pressionando o Tab, você vai para a célula do lado. Depois que você colocar todas as células do lado, pressionar Enter, ele vai para a linha de baixo, mas ele volta o carro, ele volta o cursor lá para o início da linha. Isso é extremamente útil quando você está digitando muitos dados e não precisa ficar clicando com o mouse. Lembrando, sempre que você tira a mão do teclado e coloca a mão no mouse, você primeiro perde tempo e segundo, você modifica a configuração da sua musculatura. E aí isso pode causar lesões como tendinite e tudo mais. A gente já viu isso na aula de Word. Então vou digitar o nome aqui, ó. Por exemplo, vou digitar Ana, idade 22, sexo feminino.
Você percebe? Eu digitei Ana, pressionei Tab, digitei a idade, pressionei Tab, digitei o sexo. Vou dar Enter. Segundo, Cláudio, pressiona Tab. Ele tem 34 anos, pressiona Tab. Masculino, vou pressionar Enter e ele vai para baixo. Sempre que você pensar em dados de planilha no Excel, pense sempre na característica das linhas. Os dados são colocados em linha e cada coluna é um determinado campo do Excel. Essa é a melhor maneira de você identificar dados nas planilhas e fica mais fácil para você até digitar esses dados. Vou digitar mais alguns dados aqui, você não vai ver eu digitando, mas com certeza quando a gente for para a tela, a partir de agora, você vai ver vários dados digitados. Então você vê aqui, ó, o que eu fiz foi digitar alguns dados, nome, idade e sexo de várias pessoas. Não está nada em ordem alfabética, depois a gente vai aprender como é que faz isso, não está nem formatado, tudo foi digitado, o alinhamento que está aqui, por exemplo, o número está à direita, o nome está à esquerda. Isso foi automático do Excel, porque no Excel números ficam alinhados à direita e textos ficam alinhados à esquerda. Mas tudo isso pode ser modificado. Agora, antes de fazer qualquer coisa com os dados que foram digitados, a gente tem que aprender a selecionar esses dados. Selecionar no Excel é extremamente simples e tem muita dica aqui para eu passar para você. Em primeiro lugar, é o seguinte, para você selecionar um conjunto de dados, você pode fazer de diversas maneiras. Primeiro, selecionar uma célula só. Por exemplo, aqui a célula que está selecionada é a célula 87. Agora é a célula Mateus. Então o que está selecionado aqui agora é a célula com dado 87, agora é a célula com dado Mateus que está selecionado. Então aqui é a célula A7 que tem o dado Mateus. Selecionar uma única célula você já aprendeu. Você pode utilizar a seta do teclado ou clicar diretamente na célula. Outra maneira de posicionar diretamente numa determinada célula é digitando aqui em cima na caixa de nome. Por exemplo, vou para a célula F12. É só digitar F12, pressionar Enter e o cursor vai para lá. Quero ir para a célula A1. A1, Enter, ele já foi lá para cima. Então você pode digitar diretamente aqui o endereço. Outra maneira de selecionar é selecionar grupos de células. Então, por exemplo, eu quero selecionar de nome até aqui. Então, eu quero selecionar do primeiro até o último. Uma das maneiras é, clica no primeiro, segura a tecla Shift, clica no último. A partir de agora, todos eles estão selecionados. E você pode estar pensando, não, peraí, o nome não está selecionado. Está sim. Dentro dessa seleção, a célula ativa é o nome. Depois a gente vai aprender para que serve uma célula ativa dentro de uma seleção. Para mudar a célula ativa dentro de uma seleção, você vai utilizar a tecla Tab, ó. Nome, pressionei Tab, idade, sexo, e aí ele vai mudando a célula de acordo, cada vez que eu vou pressionando Tab, ele vai modificando a célula ativa. Vou deixar aqui no nome, não significa que o nome não está selecionado. Ele está selecionado e ele está ativo. Uma outra maneira de selecionar é utilizando o teclado. Você está aqui na primeira célula, se você usar, né, as setas, ele vai, né, movimentando. Se você movimentar segurando o Shift, ó, ele já vai selecionar para você. Outra maneira de posicionar o seu cursor, em vez de utilizar as teclas, que pode demorar muito se você tiver muitos dados, é utilizando algumas teclas de atalho muito importantes. Então eu estou aqui, ó, na primeira célula. Se eu quiser ir para a última, eu posso ir apertando seta para baixo até chegar na última. Mas tem uma outra maneira. Se você segurar o Ctrl e apertar a seta para baixo, ele vai para a última linha que tem conteúdo dentro dessa tabela. De forma semelhante, ele vai para a primeira, Ctrl seta para cima. De forma semelhante, ele vai para o lado, Ctrl seta para a direita. Então eu estou lá na direita. Se eu pressionar Ctrl seta para a esquerda, ele vai para a primeira célula. E você pode utilizar essas teclas de Ctrl seta para a direita, seta para baixo, seta para cima, também com o Shift. E assim você produz uma seleção. Então, por exemplo, ó, Ctrl seta para baixo, ele vai para a última. Ctrl seta para cima, ele vai para a primeira. Se eu fizer Ctrl Shift seta para baixo, ele seleciona todos os dados até o final. Se eu botar Ctrl Shift para a direita, ele vai selecionar até o final. Viu como é fácil? Então, em vez de você ficar utilizando o mouse, tirando a mão do teclado, você pode utilizar o Ctrl Shift, que fica mais fácil. E tem um jeito mais fácil de selecionar a planilha inteira que você está editando no momento. Se você quiser selecionar a planilha inteira, você pode agir de várias maneiras. A primeira é clicando nessa célula aqui, ó, no cruzamento entre as colunas e as linhas. Clicando aqui, ele vai selecionar a planilha toda. Só que aí tem um problema. Ele selecionou todos os dados e também as células que não têm dados. Então você acabou selecionando células que você não queria. Uma maneira de resolver isso é você clicar em qualquer célula que tenha dado e pressionando Ctrl T. Aí você vai selecionar todos eles. No lugar de Ctrl T, você também pode apertar Ctrl asterisco, que ele também vai. Se você estiver utilizando o asterisco em cima do 8, você tem que pressionar Ctrl Shift 8 para fazer o Ctrl asterisco. Se por acaso você for utilizar o Ctrl T numa célula que não tem dados, ó, Ctrl T, aí sim ele faz a seleção de todos os dados. É a mesma função
de clicar aqui em cima. Então ele vai selecionar tudo ou pressionando Ctrl T em qualquer lugar que não tenha dado. Se você pressionar Ctrl T no lugar que tenha dado, ele vai selecionar somente as células que têm dados. Outra coisa que você pode fazer é selecionar áreas separadas de uma mesma planilha. Dá uma olhadinha aqui. Então vamos selecionar, por exemplo, de A1 até C8. Para selecionar de A1 até C8, você pode clicar em A1, segurar o Shift, C8. Cliquei, ele selecionou. Você pode também selecionar aqui pela caixa de nome, de A1, 2 pontos, C8. O 2 pontos é o até do Excel, sempre vai ser A1, 2 pontos, C8, selecionei, beleza? Outra coisa que você pode fazer, eu quero selecionar de A1 até C8 e eu quero selecionar, por exemplo, de J1 até M8 também. Então o que eu faço? Ó, A1, 2 pontos, C8, ponto e vírgula, não é o até, né? É o separador de J1 até M10, por exemplo. Então eu mandei selecionar 2 intervalos. O intervalo de A1 até C8 e também de J1 até M10. Pressionando Enter, ó, selecionei os 2. Selecionar 2 grupos é muito útil quando você quer manter a mesma formatação nos 2. E formatação a gente vai ver na próxima aula. Ah, mas eu acho complicado ficar olhando o endereço. Dá para fazer esse tipo de seleção também utilizando teclado e mouse? Dá sim. Deixa eu te mostrar. Então olha só, você vai selecionar o primeiro grupo, de A1 até C8. Então cliquei no A1, segurei o Shift, cliquei no C8. A partir de agora, eu vou segurar o Ctrl. Vou clicar, por exemplo, no H2, viu que ele não perdeu a formatação. Vou segurar o Shift e vou clicar aqui no N13, sei lá, N12, melhor falando. Então, ele fez outra seleção. Se eu segurar o Ctrl de novo, posso clicar aqui, segurar o Shift, clicar aqui. Então, eu posso selecionar vários pedaços separados de uma mesma planilha. Outra coisa que você pode fazer é selecionar linhas e colunas inteiras. Para isso, tem uma maneira bem fácil. Olha só, se você quiser selecionar, por exemplo, a linha da Paula aqui, ó, é a 5ª linha. É só você clicar no número 5 e ele vai selecionar a linha inteira, com dado ou sem dado. Da mesma maneira, você pode clicar, por exemplo, no C e vai selecionar todos os sexos, com dado e sem dado. E aí você pode estar perguntando, mas Guanabara, tem um jeito de fazer isso pelo teclado? Tem sim, e eu vou te mostrar como. Eu vou parar em qualquer célula aqui, ó, por exemplo, 23. Se eu pressionar Ctrl espaço, ele seleciona a coluna inteira. Se eu estou numa célula, ainda na 23, e pressiono Shift espaço, ele seleciona a linha inteira. Então, Ctrl espaço, Shift espaço, selecionam, respectivamente, colunas e linhas. Tá, mas e para que eu seleciono dados no Excel? Selecionar dados no Excel é muito importante para você poder manipular esses dados. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então selecione qualquer dado. Então vou selecionar todos os meus dados aqui que eu digitei. A partir do momento em que você está com seus dados selecionados, você pode movimentá-los pela tela. Então, por exemplo, eu não quero a minha planilha colada aqui na esquerda. Basta você movimentar o mouse até a borda. Você está vendo que ela virou uma seta com 4 sentidos? Cuidado para você não posicionar aqui, ó, para ele virar uma cruzinha. Aqui não serve por enquanto. Depois a gente vai ver para que serve. E nem virar essa cruzinha branca. Ele tem que ficar exatamente dessa maneira. Estando dessa maneira, basta você arrastar para o lado, para qualquer posição, e a sua planilha vai ser desviada para lá. E existe uma maneira de fazer isso utilizando o teclado. Vamos selecionar os dados, Ctrl T para selecionar, vamos pressionar Ctrl X para retirar daqui, vou botar na posição que eu quero, Ctrl V para colocar na posição final. Então o Ctrl X é o comando para recortar. Você vai remover esses dados dessa posição e tem que colocar eles em outra posição. Para colocar os dados em outra posição, você vai utilizar o Ctrl V, que é o colar. Você também pode fazer isso diretamente pela barra superior, lá em cima na página inicial. Então vamos selecionar os dados aqui e você pode, aqui na página inicial, clicar em recortar, aqui ó, na tesourinha. Ele vai fazer a mesma funcionalidade. Cliquei no outro lugar, vou vir aqui em colar, que é o meu Ctrl V. É a mesma função, são as mesmas coisas, é o mesmo procedimento. Outra coisa que você pode fazer, em vez de mover os dados, é copiar os dados, criar uma duplicidade. Eu quero essa mini planilha que eu criei aqui 2 vezes na minha tela. Para fazer isso, é simples. Nós vamos selecionar todos os dados, pressionei Ctrl T. No lugar de Ctrl X, eu vou dar Ctrl C, vou colocar no mesmo lugar e vou dar Ctrl V. Você percebe que ele manteve os 2. Esse lado aqui está pontilhado porque significa que foram os últimos dados que eu selecionei e que esses dados estão na minha área de transferência. E nós também podemos fazer isso diretamente da barra superior, como a gente viu anteriormente. Estando com os dados selecionados, você pode vir aqui, ó, no lugar de clicar na tesoura, você clica nesses 2 papéis. Copiar, posiciona, colar. Os dados também vão ser enviados. E você também pode fazer tudo isso utilizando seu mouse.
Também é simples. Os dados selecionados eu ensinei que se eu mover arrastando pela borda, ele vai reposicionar. Se você mover segurando a tecla Ctrl, então eu estou com Ctrl pressionado e vou fazer o mesmo procedimento, eu vou mover ela para cá. No lugar de mover, já que eu estou com Ctrl selecionado, ele vai criar a duplicidade de dados. Perceba o seguinte, se eu modificar aqui, ó, Ana, vou botar Ana Paula, ele não modifica desse lado, certo? Ele é uma cópia, ele não é uma referência. E agora que você já sabe digitar dados, selecionar eles, reposicionar esses dados, a gente pode partir para a próxima aula, que é a formatação desses dados. Mas isso você só vai aprender na aula 06, porque essa já chegou ao fim. Como sempre no final da aula, eu quero te indicar sempre as mesmas coisas. Primeiro lugar, pratique sempre. Não adianta você assistir aula só vendo eu fazer. Quem só assiste aula só comprova que eu sei fazer. Se você não colocar a mão na massa e for fazendo as coisas, vai ficar muito mais difícil para você aprender. A prática vai te levar ao conhecimento. E por falar em prática, sempre que a gente tiver uma aula prática, se você quiser saber que ela saiu, é só você se inscrever no canal. Clicando aqui, você se inscreve no canal e sempre que tiver uma aula nova, você vai ser avisado por e-mail. O Google vai te mandar um e-mail, o próprio YouTube vai te mandar um e-mail dizendo, olha, tem uma aula nova daquele canal que você tanto gosta. Clicando aqui, você vai ver todas as aulas do curso de Excel lançadas até o momento. Se você ainda não conhece o canal, se chegou aqui pelo curso de Excel, saiba que já existe um curso de Word completo. Basta você clicar aqui, acessar o nosso canal e ir diretamente para a playlist do Word. Outra coisa que você pode fazer para ver o curso de Word é clicar nesse Z interativo que está aqui em cima. Clicando aqui, você também vai ter o acesso diretamente ao curso de Word. Aqui no meio, a experiência completa, você acessa o nosso site, baixa as planilhas de exemplo, sempre que eu tiver exercício eu também vou colocar por lá. Então, é a experiência mais completa que você pode ter dentro do seu curso de Excel. E para você que gostou dessa aula e quer que a gente continue lançando, apoie o canal. Nesse endereço aqui, ó, apoie.me/curso em vídeo, você pode fazer a sua contribuição e manter vivo esse projeto. Se gostou da aula, se ela tem qualidade, você quer que continue? Então, apoie a gente, que com certeza todo o valor investido pelos nossos gafanhotos apoiadores será revertido em forma de benefícios para o próprio canal. Então é isso, pequeno gafanhoto. Não se esqueça de praticar, abre o seu Excel e faz tudo que a gente fez aqui, salva essa planilha, porque a gente vai utilizar ela na próxima aula. Um forte abraço e até a próxima.